A Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas da antiguidade e até hoje é muito lembrada como um grande símbolo do conhecimento, muito celebrada pelo que ela representou enquanto estava ativa e muito lamentada por causa do que foi perdido quando ela foi destruída. Mas a questão é o seguinte: o que de fato ela representava enquanto estava ativa e o que de fato se perdeu quando ela foi destruída? E por que e por quem ela foi destruída? Alguns dizem que foi Júlio César, outros que foram os cristãos, outros falam que foram os muçulmanos, ou talvez todos eles, ou nenhum. Então, assim, nesse vídeo eu queria analisar melhor, com calma, essa questão da destruição da Biblioteca de Alexandria e mostrar o que os documentos históricos realmente falam e o que os estudiosos da área atualmente falam sobre essa misteriosa biblioteca egípcia. Mas antes de entrar nesse mistério, eu queria falar sobre uma coisa que não tem mistério nenhum, que são as camisas da Insider, né? Uma camisa básica, sem firula, extremamente confortável, levinha, fresca, não precisa passar, não desbota, é anti-odor, anti-suor. Para quem gosta de roupa básica, assim, igual eu, e uma roupa básica funcional, né, bem feita, não tem coisa melhor do que isso. E comprando pelo link que eu vou deixar aí embaixo e usando o código estranha12, você ainda ganha 12% de desconto em todo o site da Insider, que também tem cueca, meia e várias opções. Depois dá uma passada lá, porque a roupa é boa de verdade, sério mesmo. E voltando para o tema do vídeo então, né, a Biblioteca de Alexandria, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre ela é sobre o mito que ela acabou se tornando. Geralmente quando a gente fala sobre essa biblioteca hoje, a imagem que é passada é de que a grande Biblioteca de Alexandria foi a biblioteca da antiguidade, praticamente a única biblioteca que continha todo o conhecimento do mundo e que ela em determinado momento foi incendiada por algum fanático. Ou as tropas de Júlio César, ou os cristãos de Alexandria, ou o califa Omar, e por causa dessa destruição, quase todo o conhecimento da antiguidade se perdeu para sempre e o mundo entrou numa era de trevas e de obscurantismo. Alguns pontos desse mito até que são verdadeiros, mas a ideia geral que ele passa é algo muito distante da realidade. E para entender o porquê disso, a gente tem que começar do começo, falando sobre como que ela surgiu e o que foi mesmo, historicamente, a Biblioteca de Alexandria. E essa história começa com Alexandre, né, o fundador da cidade de Alexandria, como o próprio nome entrega. Por volta de 334 a.C., Alexandre o Grande começa uma série de campanhas militares e expande o seu império da Macedônia ao norte da Grécia até a Índia. No meio desse caminho, ele conquista o Egito e funda a cidade de Alexandria, bem onde o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. E por causa dessa posição estratégica, Alexandria se torna uma das principais cidades portuárias do Império de Alexandre e, consequentemente, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. E quando Alexandre morre, em 323, o seu império acaba sendo dividido entre os seus principais generais e a região do Egito fica com Ptolomeu, que vai ser o primeiro de uma longa dinastia de governantes de cultura grega que vão dominar a região. E são exatamente esses primeiros Ptolomeus que vão fundar a Biblioteca de Alexandria. Quer dizer, na verdade, eles vão fundar um templo próximo ao grande porto de Alexandria, um templo dedicado às musas, as deusas gregas que representam as artes, a literatura e as ciências. E esse templo, chamado de Museum por causa das musas, vai abrigar uma coleção de livros, uma biblioteca, que vai ficar conhecida como a Grande Biblioteca de Alexandria. Originalmente, portanto, a Grande Biblioteca de Alexandria era a biblioteca de um templo, coisa que era muito comum no mundo antigo. Em geral, os livros eram lidos, copiados e guardados principalmente nos templos. Já era assim nos templos egípcios, antes de Ptolomeu, e continuaria sendo assim durante o período de domínio grego. Só que essa biblioteca do museu realmente era diferenciada, não era uma biblioteca de templo qualquer. Graças à riqueza incalculável de Alexandria e ao desejo dos Ptolomeus de se afirmarem mundialmente como governantes sábios e poderosos, a quantidade de recursos investidos nessa biblioteca foi realmente gigantesca. As fontes antigas divergem exatamente sobre a quantidade de livros que ela continha. Uns falam em 40 mil, outros em 700 mil, mas de qualquer forma todas elas concordam que a biblioteca era realmente muito acima da média. Fora que não era só o número de livros que era impressionante, mas também a diversidade da origem desses livros. Ela tinha textos egípcios, etíopes, babilônicos, latinos, fenícios, persas, indianos, além, é claro, dos próprios textos gregos. Até a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego exatamente nesse contexto, que deu na versão chamada de Septuaginta, que mais tarde seria uma Bíblia muito importante na história do cristianismo. E a fama da biblioteca nesse sentido, de conter todo o conhecimento do mundo, era tão grande já na antiguidade que tinha até uma história de que todos os navios que chegavam nos portos de Alexandria eram obrigados
obrigados a entregar todos os livros que eles tivessem para que esses livros fossem copiados na biblioteca. E depois disso, as cópias eram devolvidas aos navios e a biblioteca ficava com os originais. É uma história bem interessante, só que ela aparece pela primeira vez 500 anos depois da fundação da biblioteca. Então não dá assim para confiar tanto. Mas beleza, até então essa história não está tão diferente do mito. E tem ainda mais uma coisa que também é verdadeira e que está presente no mito, que é que além desses vários livros vindos de outros lugares, a Biblioteca de Alexandria também produziu muito conhecimento original. Os Ptolomeus patrocinaram, financiaram mesmo, sábios de vários lugares para trabalhar no museu, e eles acabaram formando realmente uma comunidade muito forte por lá. Algumas figuras dessa comunidade foram, por exemplo, Euclides, chamado de o pai da geometria, Arquimedes, que é um inventor também muito conhecido, Eratóstenes, que ficou famoso por calcular a circunferência da Terra e a distância da Terra até a Lua com uma precisão realmente muito impressionante, e Aristarco, que propôs um modelo astronômico heliocêntrico quase 2000 anos antes de Copérnico e Galileu. Quer dizer, realmente o Templo das Musas, o museu e a sua biblioteca, a Grande Biblioteca de Alexandria, foram centros muito importantes de concentração e de produção de conhecimento na antiguidade. E tinha tudo para continuar sendo, mas como a gente sabe, em algum momento eles acabaram deixando de ser. E como que isso aconteceu? Quem que foi o culpado por isso? Bom, o primeiro suspeito nessa história da destruição da Biblioteca de Alexandria é ninguém mais, ninguém menos do que Júlio César. No ano 48 a.C., César mandou as suas tropas incendiarem algumas frotas egípcias que estavam ali no grande porto de Alexandria. Isso no contexto da disputa dele contra Pompeu, que tinha se refugiado no Egito. E segundo algumas fontes antigas, esse incêndio das frotas se alastrou pela cidade e atingiu várias construções de Alexandria. Segundo Plutarco, mais especificamente, a grande coleção de livros de Alexandria foi queimada exatamente nesse episódio. Depois dele, também vários outros autores, como Aulo Gélio e Amiano Marcelino, repetem também essa história. A questão é que essa ideia de que a Biblioteca de Alexandria foi totalmente destruída nos tempos de César tem vários problemas. O primeiro é que Plutarco, que é o primeiro a dizer que a Biblioteca de Alexandria queimou por causa do ataque de Júlio César, escreveu isso mais de 100 anos depois do evento. E os autores que estavam escrevendo durante o evento, ou pelo menos durante o período em que o evento teria acontecido, não falam nada sobre a biblioteca ou mesmo o museu terem sido destruídos nessa ocasião. Estrabão, que é um autor grego que foi para Alexandria poucos anos depois do suposto incêndio da biblioteca, não fala nada sobre o tal incêndio. E ele fala sobre o museu, fala sobre a biblioteca, mas não fala nada sobre nenhuma perda de livros ou coisa do tipo. E outra coisa curiosa, o Estrabão, quando ele fala sobre a biblioteca, ele celebra a grandeza dela, mas a grandeza que ela tinha nos tempos de Eratóstenes, quase 200 anos antes dele. E outras fontes antigas, sempre que vão falar sobre os grandes sábios do museu e de Alexandria, falam exatamente dos mesmos. Euclides, Arquimedes, Aristarco, Eratóstenes, Hiparco, Apolônio de Perga, todos figuras do século III e II antes de Cristo. Parece que mesmo nos tempos de César, no século I antes de Cristo, a biblioteca já era lembrada como uma biblioteca antiga, que já não vivia mais a sua era de ouro. E é realmente isso que a maioria dos historiadores conclui hoje. O grande momento da Biblioteca de Alexandria foi durante os reinados de Ptolomeu II e Ptolomeu III. Depois disso, por uma série de crises externas e internas, a economia e a política alexandrina desandou e as instituições que dependiam diretamente do financiamento real, como os templos e as bibliotecas, acabaram entrando em declínio também. No século III depois de Cristo, o próprio museu desaparece completamente das fontes, ou pelo menos todas as fontes que falam dele depois disso, falam dele sempre num passado remoto. Agora, se isso é verdade, e é verdade, como que os cristãos poderiam ter queimado a Biblioteca de Alexandria em 381 depois de Cristo, ou seja, no século IV, como dizem algumas versões? Então, na verdade, o pior é que tem como. É porque quando as pessoas falam em Biblioteca de Alexandria, inclusive quando algumas fontes antigas falam em Biblioteca de Alexandria, isso pode significar duas coisas diferentes. A Biblioteca do Templo das Musas, o museu, que não tinha como os cristãos queimarem no século IV, porque ela já não existia, ou a biblioteca de outro templo, o Serapion, o templo do deus Serapis, que tinha sim como ser queimada no século IV.
Agora, será que os cristãos de fato queimaram essa segunda biblioteca de Alexandria? Então, o cristianismo começa a chegar no Egito ainda no século I e vai crescendo aos poucos, principalmente no norte do Egito, onde ficava Alexandria. E nesses primeiros séculos, essa nova religião vai conviver com várias outras que já eram praticadas por lá, como os cultos tradicionais egípcios, os cultos greco-romanos, o judaísmo, o zoroastrismo e até o budismo. Como eu disse, Alexandria era uma cidade portuária com um fluxo muito grande de povos diversos, então isso se refletia também na religiosidade local. Mas, em determinado momento, o cristianismo acabaria sim superando todas essas religiões. Primeiro porque ele teve um apelo popular muito forte e ganhou muitos adeptos logo nos primeiros séculos, mas depois entra outro fator, talvez mais importante, que é que o próprio Império Romano vai se cristianizar oficialmente. Constantino vai ser o primeiro imperador cristão, e depois Teodósio I vai não só tornar o cristianismo a religião oficial do império, mas também vai proibir outros cultos e mandar fechar e até mesmo destruir templos antigos. É nesse contexto de cristianização geral e oficial do império que um bispo em Alexandria, chamado Teófilo, vai receber permissão imperial para destruir o maior templo da cidade, o templo de Serapis, ou Serapion. E o que isso tem a ver com a Biblioteca de Alexandria? É que, como a gente já viu, a antiga biblioteca do museu tinha desaparecido nesse período, mas muitos livros que ela tinha guardado ao longo dos séculos foram distribuídos para outras bibliotecas da região ao longo do tempo. E uma delas, que ficou conhecida como a Biblioteca Filha, foi justamente a Biblioteca do Serapion. Então, quando os cristãos destruíram o Serapion por volta de 391 d.C., obviamente, é possível que os livros que estavam guardados nessa segunda biblioteca de Alexandria, por assim dizer, tenham sido destruídos. Agora, isso é possível, mas não é algo totalmente certo. Infelizmente, quase nenhuma fonte que fala sobre a destruição do Serapion fala dos livros guardados lá. A atenção dos autores está voltada principalmente para a destruição das imagens de Serapis e da estrutura física do templo. Mas há sim alguns poucos autores que mencionam os livros nesse contexto de ataque ao Serapion. O mais explícito deles é um historiador e sacerdote cristão chamado Paulo Orósio, que diz as seguintes palavras: "As caixas de livros foram esvaziadas pelos nossos homens, os cristãos." Ponto. Só isso que ele diz. Pelo menos é um testemunho de que havia realmente uma biblioteca no Serapion quando ele foi atacado pelos cristãos, e um testemunho de que ela foi de fato tocada pelos cristãos. Mas não está claro exatamente o que os cristãos fizeram com esses livros. Eles destruíram os livros? Eles venderam esses livros no mercado comum, por exemplo? Eles levaram esses livros para os seus próprios templos ou mosteiros? É difícil saber. O que o Paulo Orósio fala é que as prateleiras, as caixas, na verdade, foram esvaziadas. Agora, para onde que essas coisas foram depois, ele não diz. E nessa época tinha tanto cristãos que valorizavam e preservavam os textos clássicos não cristãos, especialmente os textos greco-romanos, quanto cristãos que consideravam também a cultura pagã como algo perigoso, ou, no melhor dos casos, inútil. Então é possível pensar em vários destinos diferentes para esses livros depois de terem sido tirados das caixas, como Orósio diz. Agora, uma coisa é certa, isso é fato. Depois desse ataque, a biblioteca do Serapion e o templo como um todo já não existiriam mais. E a partir daí já não teria mais biblioteca de Alexandria nenhuma, nem a das Musas, nem a de Serapis. Só que ainda está faltando falar de um suspeito que também costuma aparecer relacionado à destruição da biblioteca, que é o califa Omar, que nasceu 700 anos depois do ataque de César ao grande porto de Alexandria e 260 anos depois do ataque de Teófilo ao Serapion. E aí fica o mistério, como que o califa Omar destruiu algo que já estava destruído séculos antes dele nascer. Então, essa talvez seja a história mais estranha de todas aí dos suspeitos. De fato, alguns autores medievais, muçulmanos inclusive, falam que o califa mandou queimar a biblioteca de Alexandria. Uma dessas fontes diz que quando o Egito foi conquistado pelo califado, por volta do ano 640, o general que liderou a conquista viu a grande biblioteca e mandou perguntar para o califa o que ele fazia com aqueles livros. E o califa teria respondido o seguinte: "Quanto aos livros que você menciona, se neles há algo que está em conformidade com o livro de Deus, o Alcorão, então já está lá e não é necessário. E se o que está nesses livros contradiz o livro de Deus, então não há necessidade deles e você pode prosseguir
e destruí-los. E a partir dessa resposta, então, a biblioteca teria sido completamente esvaziada e os livros teriam sido queimados para aquecer casas de banho na região, e eram tantos livros, dizem as fontes, que serviram de combustível para essa finalidade de aquecer a água por mais de 6 meses. Agora, essa história faz sentido mesmo? Primeiro, como a gente já viu, as grandes bibliotecas de Alexandria já tinham sido destruídas. Mas e se tivesse surgido uma grande biblioteca lá depois? Então, o problema é que a gente não tem nenhuma fonte desse período, nem cristã, nem islâmica, nem nenhuma outra, que fala nada sobre isso. E as fontes que falam sobre o califa Omar ter destruído a Biblioteca de Alexandria são todas mais de 500 anos posteriores ao evento. A primeira delas é do século XII, e curiosamente uma fonte do século XIV coloca exatamente essa mesma história, com exatamente essa mesma resposta do califa Omar, só que a história que ela conta é sobre a destruição de uma biblioteca na Pérsia. O mais provável é que essa história de uma grande biblioteca do passado, que continha uma quantidade incalculável de conhecimento vindo de todo mundo e que foi tragicamente destruída e se perdeu para sempre, que é uma história que já circulava desde a antiguidade e que de fato tinha um lastro real ali nas histórias das bibliotecas de Alexandria, essa história era conhecida pelos autores muçulmanos e em algum momento ela foi ligada à história do califado omíada, o califado de Omar, por causa de questões políticas e teológicas próprias do século XII em diante. São histórias que dizem muito mais sobre o contexto no qual foram escritas a partir do século XII do que sobre o evento supostamente acontecido ali no século VII, né, a destruição da biblioteca pelo califa. Então, resumindo, é altamente improvável que o califa Omar tenha tido qualquer coisa a ver com o fim da grande biblioteca de Alexandria, é incerto se os cristãos realmente queimaram os livros da grande biblioteca e também é incerto o impacto do ataque de César nessa história toda. Na verdade, segundo a maioria dos historiadores hoje, o culpado mais provável pelo fim da biblioteca de Alexandria não é nenhum desses três, mas sim um quarto suspeito. Ou melhor, não um suspeito exatamente, mas um efeito, que é o que um dos maiores especialistas nesse assunto, o historiador Roger Bagnall, chama de fogo lento. O fogo lento, nesse contexto, nada mais é do que a tendência dos suportes materiais da escrita, o papiro, o papel, o pergaminho, se perderem com o tempo, se deteriorarem. Em condições ideais, um papiro pode durar centenas de anos, mas o clima mediterrâneo de Alexandria e o uso constante desses textos pelos estudiosos locais, passando isso de mão em mão o tempo todo, deixando exposto, passa longe de ser uma condição ideal para a preservação por séculos desses materiais. Para esses textos sobreviverem ao tempo, eles precisam ser constantemente reproduzidos, copiados, novos exemplares precisam ser feitos. E isso demanda tempo e demanda dinheiro. E se demanda tempo e dinheiro, demanda interesse em aplicar esse tempo e dinheiro nessa atividade específica. E a partir do momento em que já não há mais uma comunidade interessada, ou com tempo, ou com recurso para copiar esses textos, a tendência é que, por fim, eles acabam se desintegrando e se percam para sempre. Foi esse o triste destino da maioria esmagadora dos livros produzidos ao longo da história, e foi provavelmente esse o destino dos livros da Biblioteca de Alexandria. Quando o incentivo inicial dos Ptolomeus acabou, a comunidade ali de sábios da biblioteca acabou se dispersando de novo para onde tinha mais incentivo. Podem ter ido, por exemplo, para as bibliotecas de Éfeso ou de Pérgamo, que eram também grandes bibliotecas do período, ou então podem simplesmente ter voltado para casa. Por isso, o Estrabão, que eu citei lá no início do vídeo, ainda antes de Cristo, falava da grandeza da Biblioteca de Alexandria já como algo do passado. Mas mesmo assim, depois disso, a biblioteca ainda durou por muitos séculos, como a gente viu, sem tanta glória, mas durou. Só que aí vieram as crises do Império Romano, vieram os conflitos políticos e religiosos próprios ali de Alexandria, veio a destruição dos templos pagãos pelos cristãos, que eram os centros intelectuais da região na antiguidade, e ninguém apareceu para reviver o projeto dos Ptolomeus, o projeto de uma biblioteca gigantesca e universal. Sem a renovação desse interesse e a disposição de recursos para isso, os livros que já tinham sido produzidos acabaram, com o tempo, se perdendo, apodrecendo, sofrendo danos do clima, sofrendo danos colaterais de guerra, se espalhando para outras bibliotecas, outros continentes até, sendo eventualmente queimados mesmo acidentalmente ou propositalmente, e por aí vai. Moral da história: a Biblioteca de Alexandria e as bibliotecas da antiguidade em geral duraram enquanto tinha gente suficiente se empenhando ativamente para que elas durassem. Na falta dessa gente, elas pararam de durar, elas acabaram. Quer dizer, na falta de pessoas agindo a favor das bibliotecas, nem precisava de ninguém agindo contra. A tendência natural é a decadência.
o fogo lento. Se você quer que algum texto, algum conhecimento sobreviva ao tempo, então se aplique ativamente em garantir a existência dele. Reproduza, copie, compartilhe, circule, senão o tempo come. E falando em o tempo comer, né, quanto que o tempo comeu da Biblioteca de Alexandria? Por sorte, enquanto a biblioteca estava ativa, as pessoas fizeram isso. Elas copiaram, comentaram, circularam os livros. Aliás, a própria Biblioteca de Alexandria fez isso em relação a outras bibliotecas também. A maior parte do acervo de Alexandria eram textos copiados de outros lugares, como eu disse lá no início do vídeo. E os textos originais de Alexandria certamente foram copiados também por outras bibliotecas. Suetônio, por exemplo, fala que o imperador Domiciano mandou escribas copiarem textos em Alexandria para repor o acervo de algumas bibliotecas que acabaram pegando fogo em Roma em determinado momento. Então, assim, voltando ao mito da biblioteca, essa é uma última coisa que vale a pena dizer. É um mito que a Biblioteca de Alexandria tenha sido a biblioteca da antiguidade. Tinha muitas outras bibliotecas que em outros momentos foram até maiores do que ela, inclusive. E quando a Biblioteca de Alexandria se perdeu, provavelmente a maioria dos títulos perdidos podiam ser encontrados em outras bibliotecas, inclusive nos locais originais em que eles foram produzidos, na Mesopotâmia, no Irã, na Índia. Quer dizer, a ideia de que a perda dessa biblioteca mergulhou o mundo em trevas não faz nenhum sentido. A perda do conhecimento antigo não se resume à perda de uma biblioteca. Ela é resultado do desinteresse de séculos, milênios, em várias partes do planeta, do desinteresse de preservar e desenvolver esses conhecimentos. Foi assim no passado e é assim hoje. Se não tem incentivo, interesse, valorização, instituições fortes e pessoas competentes que façam o conhecimento avançar, ele não para simplesmente. Ele decai, deteriora, da mesma forma que aconteceu com incontáveis papiros antigos que a gente nunca vai ter a menor ideia do que eles continham. Se você acha que esse vídeo tem algum valor, comente, circule, compartilhe e, muito mais importante, né, faça isso em relação ao que você acredita que tem valor em termos de conhecimento. Cultive, senão ele morre e nem precisa de alguém ativamente investido na tarefa de destruí-lo. Até o próximo vídeo. Falou!